A Giane foi uma das primeiras a começar a usar o termo atacarejo aqui na Rádio Gaúcha, né? E o pessoal começou, o que é isso? O que é isso? O Zafari chegou também ao setor de atacarejo, né, Giane? Chegou. Aliás, quando eu falava no início atacarejo, eu tinha que explicar o que era. Agora já não preciso mais, né? O termo já é de conhecimento geral. Mas nós teremos aí a abertura de um atacarejo, de um novo atacarejo do Grupo Zafari aqui em Porto Alegre, que tem a bandeira Sexto. Vai ser o segundo atacarejo e vai ser o Sexto Protásio num ponto que eu recebi aí, dezenas de perguntas nos últimos anos dos nossos ouvintes quando é que ia sair essa loja, que é ali na esquina das avenidas Protásio Alves e Ari Tarragó. Assim como tu recebia na Zona Sul, quando a obra ia andando e o pessoal ia te perguntando, né, Giane? Aliás, né, nós temos uma conversa quase que trimestral com o presidente Cláudio Zafari, exatamente para fazer a atualização dos pontos nos quais as pessoas esperam que abram as lojas do Grupo Zafari. E volta e meia eu mando para ele encomendas aqui, o pessoal que é loja na Serra, o pessoal que é loja no litoral, né? Bom, mas o Sexto da Protásio é um investimento de 122 milhões de reais e investimento alto, né? Nessa unidade do Sexto da Protásio, que é o ponto que era muito conhecido porque era onde ficava a Gaúcha Cross. A gente tem imagens no YouTube de GZH agora e está recebendo aqui no estúdio o diretor do Grupo Zafari, Cláudio Zafari. Bom dia, bem-vindo. Bom dia a todos. Prazer estar aqui na Rádio Gaúcha e retornar aqui a essa casa, né, e conversar um pouquinho sobre esse novo empreendimento que estamos entregando na próxima quinta-feira. É o segundo aqui em Porto Alegre, terceiro na região metropolitana. A quantos o Grupo Zafari quer chegar? Nós não temos definição de um número. Temos sim a intenção de fazer alguns já este ano. Temos mais 2 este ano que devem estar prontos em breve para entregar. Aonde eles ficam? Em Viamão, né? Nós temos um em Viamão, que já começamos as obras, estamos em plena implantação, e temos um em Taboão da Serra, na chegada de São Paulo, também já estamos em obra e pretendemos até o fim do ano estar entregando esses 2 mais. Claro que nós temos varejo normal de supermercado, hipermercado, e também temos os atacarejos, e esse é um atacado importante agora chamado de Sexto Protásio, por nós, numa zona que a gente muitas vezes não fala, zona leste de Porto Alegre, normalmente se fala zona norte, zona sul, centro, né? Mas a zona leste é importante, vem crescendo muito, muitos residenciais, muito fluxo, passando por lá a gente entende muito facilmente isso, e estamos levando para essa região uma renovação bastante grande com a duplicação da Ari Tarragó, da Protásio Alves. Aliás, a Protásio Alves, também conhecida como Caminho do Meio, tem um projeto muito grande, porque é de fato muito utilizada, ligando Viamão e Cachoeirinha. Então, e Alvorada são locais em transformação importante, e por isso estamos presentes. Esse investimento de 122 milhões de reais é alto, né? Ainda mais se compararmos, inclusive, com atacarejos de outras redes. Por que ficou esse investimento desta magnitude? Também pela topografia do terreno, onde geramos 2 estacionamentos cobertos em 2 níveis inferiores, né? Então tem mais nível de construção, mais quantidade de construção. E a qualidade da loja e o tamanho da loja, né? A loja tem 6.212 metros de área de venda ao consumidor, e a gente está trazendo algumas tecnologias, alguns equipamentos bastante interessantes que devem ser sentidos na qualidade para o consumidor. O senhor falou da topografia para lembrar os nossos ouvintes aqui do que era aquele terreno, né? A história, nós começamos lá, a companhia começou a comprar seu primeiro imóvel lá em 1988, né? E veio adquirindo, acertando, até que no início dos anos 2000 aprovamos o loteamento e daí retiramos essa quadra, chamada quadra B, para esse primeiro empreendimento. A primeira parte é esta aí. Mas sem dúvida aquilo lá passou por muitos usos, um deles marcante para o pessoal mais antigo, deve se lembrar, era a pista que a revenda da Gaúcha Car, que era também revendedor da Honda, tinha para motocross. Então, sim, ela se chamava Gaúcha Cross, né? Isso, aí tinham eventos, tinham festas, tinham concursos e corridas bastante disputadas. Eu e o Cláudio, aqui, as gurias não tinham nascido ainda, mas o Cláudio e eu frequentamos lá. Eu não andei de moto. Não de moto, mas como espectador, sim, né? Pra mim é novidade, estou vendo a foto agora. Eu já vi o Moronguinho competindo lá, era um programa interessante, a gente ia para lá para assistir. Eu queria, o senhor está falando desse empreendimento, que é um empreendimento enorme, mas há vários outros, né, do Grupo Zafari que estão aí ou na prancheta ou já
em andamento e as pessoas têm curiosidade de saber quando será a abertura. Ali no Moinhos Shopping é né? Lá na esquina da Carlos Gomes com a Furriel é outro que está para abrir também. E assim vai, tem vários outros que estão em andamento lá na frente da Praça da Encol. Também. O pessoal fica sabendo que que vocês compram um terreno ou que vocês têm um terreno, aí o e-mail é assim, ó, é quase padrão, o e-mail dos nossos ouvintes chega assim: Jeane, soube que o Zafari comprou um terreno aqui perto da minha casa no ponto tal. Aí pergunta assim, sabe quando vai sair? Ou daqui a pouco o outro e-mail chega assim: o Zafari colocou o pirulito. Que o pirulito que é aquele postezinho com o símbolo do esquilo. Botou o pirulito do esquilo. Quando vai abrir? Tem um esquilo aqui na Praia de Belas, na Borges também com a Praia de Belas, que a gente fica se perguntando. Quando o esquilo vai se transformar num super ou hipermercado? A nossa ansiedade é tão grande quanto a dos nossos clientes. A gente precisa responder a nós internamente pelos investimentos, né? E é desafiador dar uma data precocemente e depois não cumprir, porque no outro dia vão dizer, atrasou, e aí isso não é ideal. Mas esse do Praia de Belas sai? Sai. Eu acho que a gente tem que até, sobre Praia de Belas e região, nós temos que até entender o esforço que a prefeitura vem fazendo em gerar uma transformação através de uma operação urbana toda essa região. Há um sonho de trazer Porto Alegre para um nível de operação urbana consorciada que deve gerar uma valorização desse entorno aqui. Independente disso, Praia de Belas já teve sua aprovação básica e agora está tramitando os demais projetos que envolvem um empreendimento como este. Então, respondendo rapidamente, né, as questões levantadas. O Moinhos é um supermercado que se insere no shopping existente. Claro que tem que ter todo o cuidado possível, mas a gente acredita que no segundo semestre agora vai concluir 100%. Antes do fim do ano vamos inaugurar. Uma boa loja vai permitir o cliente entrar por um lado, entrar no shopping. Então gera um conforto e inclusive a parte de acesso aos estacionamentos também vai ser qualificada, porque vai poder entrar pelo Dr. Timóteo também, né? Carlos Gomes, nós estamos com a obra em si concluindo agora esse mês, entregando aos nossos lojistas, parceiros, restaurantes, o cinema, a praça de alimentação, as demais obras para começarem as suas obras. 3-4 meses essas obras deverão estar em sintonia, finalizadas, e aí temos a abertura também no segundo semestre dessa unidade. Ou seja, para o Natal tudo deve estar 100%. Temos que entregar. Né? Assim como Viamão também, assim como Taboão da Serra também, temos entregas fortes. Em geral, os supermercados tentam abrir até o Natal para aproveitar essa data de vendas, né? Meio tradicional ajuda. No setor. Sem dúvida ajuda. Temos muitos projetos sempre andando. Isso é nosso dever e a gente está sempre buscando ampliar a nossa presença com qualidade. Não é uma questão de abrir por abrir, são projetos de longo prazo. Quando eu falo do sexto Protásio, começamos em 88. Quer dizer, quase meio século para chegar num ponto de entrega. E o mercado muda, né, diretor? O mercado muda e também acaba influenciando nos projetos. Por exemplo, do Belvedere, segue em pé ali o projeto de ter o supermercado ali? No Belvedere nós já começamos as obras. Estamos independente de como for a destinação das torres que vão ser construídas no entorno? Independente das torres, independente do restante do loteamento que está previsto ali, do uso, nós estamos em obra, já retiramos a movimentação de terra, foi ampla e estamos a caminho de, em 26, entregar aquela obra. Fim de 26 é o nosso programa ali, né? Assim como também falaste antes, Jeane, na Nilópolis, esquina Carazinho, as obras estão em pleno andamento. Claro que essas são do parceiro imobiliário que está fazendo o desenvolvimento. Melnick. Isso. Ali na frente da Encol. Isso. E é um belo empreendimento, uma ocupação inteligente daquele espaço, como eles dizem, irreplicável um projeto desse, onde vai ter uma praça suspensa para todos os moradores que lá comprarem seus apartamentos, e nós vamos ter um supermercado substituindo aquele que existia. O Feberdate de tantas boas memórias que as pessoas tinham lá, né? A Porto Alegre tem uma legislação, é interessante isso, tem uma legislação que determina limite de 2.500 metros quadrados de área densável para supermercados numa determinada região. Em outra, é incentivado, é livre, pode construir o quanto quiser. Então, o sexto Protásio já é dentro dessa legislação.
ele tem possibilidade de ser daquele tamanho e daquela forma, porque a legislação permite e é incentivado. Assim como também na Zona Norte, lá junto à Fiergs, existem 3 atacarejos e outros, todos vieram a partir dessa tendência que a cidade inteligentemente colocou para levar para lá esses equipamentos. Nós, em alguns, estamos substituindo, que também a lei permite. Então, a substituição é um caso típico ali do Nilópolis, do antigo Febernat. Sim, ele vai ser maior que o Febernat. Não, ele vai ser do mesmo tamanho total. Tamanho. Ele não pode alterar tamanho. Tá. O princípio é, os impactos causados por aquele empreendimento são aceitáveis e então pode repetir o tamanho. O senhor começou a falar e já tem um monte de pergunta aqui. Estou dando uma espiada nos nossos ouvintes ansiosos. Como o senhor disse, os clientes ficam ansiosos que o Zafari chegue a outros locais. Tem pergunta sobre a Serra Gaúcha, tem pergunta sobre o Litoral Norte. E se o Zafari tem alguma intenção de assumir lojas do Nacional que serão fechadas aqui no estado? Acrescento que muitos pedidos de Pelotas também. Quando teremos um Zafari em Pelotas? Pelotas é uma terra interessante. Já estive lá algumas vezes, bons fornecedores. Gosto da cidade. Não temos definição ainda para o interior, a não ser nas cidades que nós já atuamos. Nem para o litoral e nem para as cidades de interior, porque já atuamos em Passo Fundo, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Canoas, mas nenhuma outra novidade por enquanto para a gente acrescentar. Né? Estamos focando em São Paulo. São Paulo temos essa operação que abre fim do ano, temos outra para 2026, e temos mais uma central de distribuição também em São Paulo, prevendo esses desenvolvimentos que serão em 26 já colocados à disposição. As lojas do Nacional o senhor descarta? Não, a gente não é que descarta. A loja do Nilópolis, lá num certo momento, foi do Nacional. Isso. Né? Então, quer dizer, aquela última bandeira ali acho que foi o Nacional, isso. Né? Então aquela já está resolvida. Então não dá para dizer que descarta. Mas né? é que agora tem a André está se referindo a essa nova leva agora, né? Porque eles vão Os últimos que foram de fechamento foram aquelas que efetivamente não houve demanda no mercado para assumir. Ou porque tem problema de tamanho, de forma, de acesso, de localização ou de densidade populacional. Então nós não temos interesse, muitas delas são próximas a lojas nossas, então não tem muito sentido dar sequência. Esse é um ponto interessante, até aqui o pessoal do setor de supermercadista que está me mandando mensagem que quer ouvi-lo. Como é que o Zafari enxerga esse dilema do setor supermercadista, que é: qual é o papel do supermercado hoje com o avanço dos atacarejos? Vocês têm aberto mais atacarejos, né? Agora estão apostando nessa bandeira. Vão continuar abrindo Zafaris. Como é que vocês identificam que um ponto ali merece ter um atacarejo, ali merece ser um supermercado? E hipermercados que são diferentes de atacarejos, embora o tamanho seja semelhante, acabaram ficando de lado aí nessa expansão do setor. É uma bela pergunta que a gente tem que começar dizendo assim, o que é um hipermercado? Então, o hipermercado, pela Abras, a partir de 3.500 pode ser um hipermercado. Então, começa a definição. Temos situações de supermercado. Moinhos é um caso típico, Nilópolis é um caso típico, Belvedere é um caso típico. Supermercados convencionais, sem nenhum problema. Né? E aí com limitação 2.500. Quando tu tem uma limitação como Porto Alegre, em certas regiões de 2.500, tu vai acabar colocando um supermercado. Não tem como ser diferente. Né? Agora, quando tu tem um espaço livre como o de Gravataí, como ou Troca lá do Venceslau, ou Protásio Alves, pode ter uma operação, porque o atacado, a gente tem que entender que é uma operação de logística específica, muito olhada. A maneira de operar, o ter na loja, fazer venda por atacado, fazer venda por varejo, ter a variedade, ter custo de mão de obra dominado, cabe numa escala específica que um atacado consegue fazer. Mas não é qualquer atacado, tem que ter um certo tamanho para ter essa eficiência, para poder dar... Hoje, qualquer cliente que chegar lá e comprar por quantidade vai ter diminuição do preço do produto. Ele pode estar anunciado junto ao produto, se comprar 3, o preço é menos, se der 5, o preço é menos. Para isso acontecer, tu tem que ter uma logística, tu tem que ter um acerto com o fornecedor, tem que ter um tamanho, tem que ter uma maneira de... Os preços no cesto são menores do que no Zafari? Não é que são menores ou maiores, eles têm situações de oferta possível com os fornecedores que dão essa condição ao consumidor. Quando ele comprar mais, ele vai ter a condição do atacado. O atacado, ele compra, ele vendendo em maior quantidade, e ele opera com preços adequados para isso. Consumidora do cesto que sou, Jane, R$ 5,49, um produto X. No Zafari,
Se tu comprar 10, vai ser 5,49. Se comprar no sexto, a partir de 3, vai ficar 5,29. Está anunciado no produto isso, junto à etiqueta do produto. Então, tem sempre ofertas específicas. E soma-se a venda ao consumidor lá da Venceslau, lá do que é característica de varejo, a venda por televenda de instituições, de colégios, escolas, pequenos supermercados, pequenos armazéns e outros demandantes transformadores que conseguem somar mais um percentual sobre a venda. Então, tudo isso ajuda no custo desse processo. E vocês monitoram o cliente, porque é a minha curiosidade, assim, vocês monitoram, certamente vocês olham assim, se o cliente que vai no atacarejo, ele vai no supermercado também da rede? Vai também. Vai também. E qual é o momento da vida dele que ele opta por ir de atacarejo e qual que ele opta de ir no supermercado de vocês? Nem que a gente quisesse, a gente conseguiria talvez ter o melhor olhar sobre isso, né? Mas se verifica que o cliente, por proximidade, por facilidade, por hábito, por tempo, por encaminhamento para a sua casa, ele acaba tomando essas decisões. E nós disponibilizamos qualquer um dos tipos de equipamento. Uma característica interessante que muitas vezes o cliente diz que esse é o meu Zafari, esse é o meu cesto. Ele se identifica. Por quê? Porque há uma questão de domínio do espaço. A gente domina, a gente chega lá, entra por aqui, sai por ali, domina, conhece a pessoa. Então, isso faz parte da nossa formação pessoal, individual. E é muito bom. Meu supermercado, meu shopping, minha farmácia. Eu sou bem esse tipo mesmo. Vou trocar, inclusive, vou mudar. O meu Zafari da Cabral, provavelmente agora vai ser o Zafari do Moinhos. Mas tem uma pergunta aqui que eu vou lhe fazer sem conhecimento de causa, porque é pergunta dos ouvintes que querem saber sobre o bairro Ituçabará, que vai haver retirada de árvores, corte de árvores, e a reclamação de muitos ouvintes é que será eliminada uma das últimas áreas de preservação da Mata Atlântica em Porto Alegre. Essa imagem ajuda um pouco também a entender. Nós vamos preservar mais do que tinha antes. Só que as pessoas não sabem. Isso que eu queria que o senhor explicasse. Eu não consigo dizer isso para todo mundo, né? Tem a oportunidade aqui, olha, tem milhares de pessoas nos ouvindo. Então, assim, essa preocupação é nossa primeiro. A vegetação é qualidade de vida, né? Então nós vamos preservar no local, o local todo ali que a companhia acabou desenvolvendo o projeto do loteamento é 500 mil metros quadrados. Desses 500 mil metros quadrados, 100 mil vão ser preservados. Onde tem características específicas, entenda, para a gente chegar a um projeto como esse, passamos quase 15 anos fazendo estudos, levantamentos com os técnicos que de fato monitoram e cuidam para que seja bem feito. Então nós estamos preservando em torno de 100 mil metros quadrados, cercado, fechado, para que o ecossistema se mantenha ali preservado. Nas quadras residenciais que estão fora desses 100 mil, tem vegetação, tem uma boa parte de eucalipto, tem outra parte que é vegetação mais rasteira e tem outras vegetações. Também haverá preservação à medida que cada empreendimento que for feito precisa preservar no mínimo 20%, mais ou menos. Então, nesses 100 mil, nós estamos aumentando praça, estamos aumentando área verde tradicional, Vai se plantar mais também, porque o eucalipto, na minha opinião, deveria ser derrubado, porque o eucalipto é um problema. Foi colocado lá para virar venda para lenha, só que o pessoal não tirou e nós não tiramos também. Agora vai chegar a hora que eu tenho que fazer, né, para poder construir. E assim, a gente tem que entender que a cidade, ela se desenvolveu para aquela região. E nós temos que adensar aquela região para que as pessoas não sigam num outro espaço e façam desmatamento impróprio. Então, nós estamos fazendo a supressão necessária, controlada, preservando 100 mil metros, mais ou menos, de área fixa, cercada, conforme a determinação legal e técnica. Além disso, é problema de conhecimento que existe uma regra federal que diz que tu pode ainda compensar alguma coisa em algum local. Então, nós estamos passando para a prefeitura 126 mil metros quadrados em matrícula com definição de servidão perpétua de área verde na Ilha das Flores.
Então, tivemos que comprar área, entregar para a prefeitura. Então, são coisas que acontecem nesse tipo de processo. É complexo dizer isso. Nem todos entendem, nem todos sabem. Porque a gente quer preservar a árvore que está do lado da nossa gente, da nossa casa, né? Então, e isso é importante e é valor e a gente reconhece e vai fazer. Acho bem importante que o senhor faça esse esclarecimento aqui, porque é a dúvida de muitas pessoas e a ideia generalizada que se tem é assim, não, chegaram arrasando tudo e não vai ter as árvores. E no caso dos eucaliptos, eles são até perigosos, né? Em caso de ventania, teria que substituir por outras mais adequadas. Nós temos um condomínio ali, o condomínio Alto Petrópolis, parceiro nosso ali. Vira e mexe, ligava. Olha, tá caindo o eucalipto aqui. E aí vai a nossa equipe lá retirar o eucalipto. Porque é assim, a natureza ela tem a sua maneira de se portar, né? Mas olhando essa história aqui, que é fim dos anos 80, da Gaúcha Cross, lá onde tinha as motos, né? A área era vazia. Olhando para o satélite, então a área não tinha essa configuração. Onde tinha vegetação é onde tinha mais umidade e que vai permanecer e ser ampliado. Ainda sobre o litoral, o senhor já respondeu que o Zafari está pensando nas áreas, nas cidades onde já tem mercado. Mas eu ouço bastante, morei um tempo no litoral e eu ouvia bastante. Por que o Zafari não abre aqui? O senhor tem uma explicação por que o Zafari não está no litoral norte ainda? Não, nós não vamos poder estar em todos os locais, não temos a visão de quantidade sem freio, né? Nós temos que olhar um por um local, estudar. O litoral mudou, cresceu, evoluiu, e eu acho que vai evoluir mais gradativamente. Não estamos afastando a possibilidade de ir um dia para o litoral, mas hoje novos players foram para o litoral, estão atendendo, e uma hora dessa vai surgir alguma oportunidade e a gente vai tomar decisão frente a outras prioridades. Até sobre novos players, né? Novas empresas, novos concorrentes, como é que o senhor vê a entrada com força do setor supermercadista de Santa Catarina aqui no mercado gaúcho? Eu também entendo como natural. É um processo. Nós tínhamos aqui, há 30 anos atrás, 5 redes familiares. Tá? O antigo supermercado Real, tá? Tínhamos os Otis, tínhamos o Tosul, né? Sumiu tudo, econômico. Tá? Então, houve uma transferência natural que, em algum momento, qualificou, em algum momento, encerrou atividades, renovou. É do processo. Né? Então, o Santa Catarina é um estado pujante, que olhou para o Rio Grande do Sul e está vindo como um paulista poderia vir, como podia vir um paranaense sem nenhum problema. Assim como nós estamos em São Paulo. Faz parte do mercado. Tem pergunta até se vai para Brasília, para Canela, para Gramado. O pessoal quer. A loja da 116, ali a operação da 116, acho que o senhor não citou essa também. Estou recebendo perguntas sobre ela. Canoas. Se é da BR-116, deixa eu ver, não é Novo Hamburgo? Não, 116 nós temos frente em Canoas e temos frente em Novo Hamburgo, junto ao loteamento Boulevard Germânico. Vamos deixar para a volta das 9 horas? Tá, vamos deixar. Fazer a notícia na hora certa. Vou pedir para o senhor aguardar 3 minutinhos aqui conosco. Estamos de volta, 9 horas e 4 minutos. A gente fez outra entrevista aqui durante o intervalo de tanta pergunta que a gente tem sobre o Grupo Zafari. A gente está conversando com o diretor do Grupo Zafari, Cláudio Luiz Zafari, que está conosco hoje aqui no estúdio. Eu estava tirando uma dúvida, mas acho que pode ser a dúvida de muitos, a dúvida de muitos dos nossos ouvintes, sobre a unidade do Menino Deus, que é pequenininha. Tem algo a ser feito? Nós aprovamos um projeto de requalificação daquela unidade. Nós vamos iniciar agora a primeira parte, onde era o antigo terreno do Kennel, parte do terreno do Kennel Club, mas ainda não tem nenhuma definição de prazo, data, mas vai melhorar. Precisa melhorar. Tem aqui o pessoal de Panambi mandando um estudo sobre a cidade para mostrar o quanto caberia um Zafari lá. Eles falam um Zafari, um cesto ou um Stock Center. O Stock Center é do outro ramo. É do outro Zafari. Da família Zafari, é o Zafari do Gauchinho, que nós estamos falando com o Zafari do Esquilinho. Aliás, a gente podia aproveitar, né, diretor? Porque essa é uma dúvida. Eu conheço a história de vocês, mas para explicar, né, qual é a relação que vocês têm entre o Grupo Zafari, que tem a sede em Porto Alegre, e o Comercial Zafari, que tem sede em Passo Fundo. Bem rapidinho. Lá atrás, o meu avô tinha 11 filhos. Né? Nem todos tinham terra. Vamos pensar no Rio Grande do Sul há 100 anos atrás, 80 anos atrás. Não tinha terra para todo mundo. Então, alguns filhos tiveram que tomar outro caminho. Tá? Então, na família Zafari, nós temos 2 que montaram a Unesul.
Unesul Transportes. Então, eles saíram lá e montaram aquele trabalho lá e gostavam daquilo lá. Seu Belmiro, que saudoso seu Belmiro. Pouco empreendedores dele, vocês. Roberto e Vitório eram os... A primeira vez que vi televisão foi no Vitório, lá em Erechim. Bom, aí na sequência o Francisco resolveu fazer uma casa de comércio em 1935, que é o presidente fundador da nossa companhia, né? Meu tio. O Giacomo resolveu fazer outra casa de comércio. E aí depois virou a Companhia do Sul, depois seguiu o caminho. O tio Paulo montou outra casa de comércio em Passo Fundo. E aí os filhos seguiram e estão seguindo. Então, são pessoas que se dedicaram a vida toda para trabalhar. Aí, qual é o segredo de todos serem bem-sucedidos dessa forma? Primeiro, eu acho que é trabalhar muito. Né? Muita dedicação. O ramo de varejo de alimentos essencial é dedicação, dedicação e dedicação. Não tem segunda, terça, quarta, quinta, feira, sábado, domingo e falta tempo ainda na semana. Porque é assim, é vivo, porque o consumidor é assim, porque o fornecedor é assim, porque a produção é assim, porque a necessidade essencial é assim. Pois é, o pessoal que está perguntando também quando é que chega o suco de bergamota nas lojas. As perguntas são as mais diversas. Tem época É boa agora. E nem fui eu, né, Jane? Nem fui eu. Eu queria perguntar para o senhor, é também uma pergunta delicada aqui dos ouvintes sobre a polêmica em que o Grupo Zafari se envolveu recentemente em relação à escala, a famosa escala 10x1. Como é que vocês resolveram isso? Como é que são as escalas hoje? E outra coisa que as pessoas cobram aqui é dizendo que os salários no Grupo Zafari são muito baixos. O senhor tem a oportunidade de explicar isso para os nossos ouvintes. Nós somos formadores de mão de obra. É aquela pessoa, muitas vezes, que nunca teve uma atividade, jovem, um primeiro emprego. Então, nós passamos por um processo de ensinar, de mostrar. Nem todas as pessoas gostam depois do que entram. Eu não gostei. E outros adoram. E nós temos hoje mais de 1.000 funcionários acima de 20 anos trabalhando no grupo. Então, são pessoas que gostam daquilo lá, porque se acostumaram com aquilo, dão valor para essa atividade. É um processo. Ninguém é obrigado a trabalhar em nenhum lugar. Hoje falta pessoas para contratar. Sim. Então a pessoa tem que buscar o que tem interesse, o que ela gosta. O que vocês estão aqui não é só pelo salário, vocês estão aqui porque vocês gostam dessa atividade, vocês conhecem essa atividade, se sentem fortes nela. Então, as pessoas que trabalham numa empresa como a nossa, eu dizia isso há muitos anos atrás, ou tu gosta ou tu muda de emprego. Eu fazia reunião com os meus chefes de açougue há 30 anos atrás e dizia para eles, gente, tu tem que escolher, tu acorda de madrugada, passa o dia aqui, vai de noite para casa e não gosta, então vai embora, muda, faz outra coisa na vida, né? Então, as escalas são processos que são legalmente definidos com o apoio do sindicato dos comerciários, do sindicato das empresas e o Ministério Público. Todas elas foram feitas dessa forma, né? Mas no caso da escala 10x1, ela está mantida? Não, primeiro eu não sou especialista em falar sobre isso e não é a minha competência. Eu entendo um pouco mais de obra e essa não é a minha competência. Mas isso são exceções do processo. Assim como outras atividades, vamos lá, médico, enfermeiro, segurança, todos eles têm escalas próprias diferenciadas e que têm acordos sindicais para organizar e regrar. Então, nós também temos e tínhamos dessa maneira. O que nós fizemos agora, depois dessa situação, em comum acordo, reduzimos algumas dessas escalas, ou a maioria dessas escalas, e hoje estamos com outra formatação, sem nenhum problema, isso é normal. Não há nenhuma... há outros interesses que não me compete entrar a nível nacional que estão sendo discutidos, então aí vamos entrar numa polêmica ampla e eu não tenho competência para tal. Agora, falando em empregos, numa unidade como essa, do Sexto, estamos colocando 410 novos empregos. São quantos no total? Eu ia dizer. No total são 410. Nós temos no total agora, com essa aqui, 12.850 empregos. Devemos fechar o ano com 13 mil e alguma coisa. Né? Quer dizer, isto é olhar positivamente. Isso nós estamos falando das pessoas empregadas nos supermercados. Diretamente. Diretamente. Nós não estamos falando de quem está fazendo as obras desses que estão em construção. As obras são outro processo. Nós temos 2 níveis de emprego. O emprego direto, nós vamos chegar hoje com essa 12.850. Na sequência, temos que entender que nós temos muitos serviços terceirizados que nós somos demandantes. Manutenção, segurança, limpeza, existem muitas demandas contínuas,
grandes, porque assim é escada rolante, esteira, elevador, é um monte de situações que a gente tem que estar continuamente controlando e acompanhando e gerenciando, né? Isso dá em torno de 2.000 a 2.500 de pessoas que estão circulando, vivem em volta dessas unidades operacionais. Os nossos lojistas, em centros comerciais ou mesmo em Cesto Venceslau tem a logística. Aqui nós vamos ter em torno de 50 a 80 empregos dos lojistas no Cesto Protásio. Então, esse processo é um processo vivo, dinâmico e gerador de nessa dificuldade que não só o varejo de alimentos, não só o varejo, mas a economia como toda está com dificuldade de achar gente para preencher as vagas. O que vocês estão oferecendo? O que vocês usam para manter os funcionários, né, nas lojas, para evitar, assim, reduzir rotatividade e para atrair os candidatos? Que eu tenho visto aí várias estratégias, até de redução de trabalho, de horário de trabalho, de até oferecer quiropraxia para os funcionários, né? Isso, eu vi isso numa indústria. O que vocês estão fazendo? Qual é a estratégia para manter o funcionário? De novo, eu não sou o especializado nessa área, né? Mas eu olho os resultados das pessoas com mais tempo de casa, as pessoas que se mantêm e com o aumento dos nossos colaboradores. Parece que as estratégias estão boas, estão funcionando, né? Porque estamos chegando a esse ponto. O supermercado ele tem N possibilidades, porque o movimento ele não é igual o tempo todo. Então ele permite folga, permite acertos, permite ajustes. Fizemos questão que a pessoa estude, vá para o seu colégio, prepare-se para tal. Então isso é importante na formação. Temos formação própria interna também muito forte. Então são processos que a gente entende necessários. Folga, férias, descanso, isso é da natureza do andamento. É normal e acontece, sempre aconteceu e vai continuar acontecendo. Cada posição e cada loja, cada funcionário tem o seu ajuste específico em função da demanda local. Estamos recebendo aqui no estúdio o diretor do Grupo Zafari, Cláudio Luiz Zafari. Lhe agradeço pelo tempo, por conversar conosco nessa manhã. Muito obrigada. Bom dia e bom trabalho. Estamos sempre às ordens e sempre lembrando que o nosso foco, a nossa visão é de prestar o melhor serviço no abastecimento essencial. O cesto da Protásio, o cesto Protásio, ele vai ter essa função numa região de grande desenvolvimento. Estão surgindo grandes empreendimentos residenciais ali recentemente e novos que estão chegando. Eu tenho um abaixo-assinado de 2021 dos moradores que chegaram ali no Plano 100 e companhia pedindo, bote um Zafari aqui, né? É assim, as pessoas precisam de suprir melhor as suas necessidades essenciais. E se deslocar menos faz parte do tempo delas. Hoje nós temos também uma dificuldade de tempo. A dona de casa, o trabalho nos leva a faltar tempo. Então, nós estamos tentando focar na qualidade das pessoas em cada região. Deixa eu aproveitar uma pergunta que eu queria fazer para o senhor sobre digitalização. O senhor falou em tempo. Um aplicativo. Eu também pensei a mesma coisa, venda online, qual tem sido a forma fácil. Vem crescendo. Tanto o cesto, como tem a televenda hoje já com os cadastrados, né? Como tem o clique retire, normal hoje já funcionando, onde a pessoa faz a compra todo pelo sistema e retira já prontinho, não precisa nem carregar, nem fazer força, né? Muitas vezes útil para certas situações, né? E também tem a venda efetiva completa. São processos que nós estamos treinando a nós e ao cliente junto. E a opção é de cada um. Cada um tem o seu caminho. Não, mas eu gosto de ir lá botar a mão no produto, ver, escolher, ver alternativas. Ok, é assim a vida. A vida tem que ter alternativas. Na nossa última conversa eu comentei isso, né? Que é difícil agradar o consumidor que quer todos os produtos, todos os tempos, que é o suco de bergamota o ano inteiro, que é comprar de um jeito num dia, na semana seguinte do outro. Tem que encontrar as marcas de preferência sempre. E a varejista que se vire. E as marcas próprias também, né? A gente não falou disso. Vocês têm cada vez mais, eu vejo, aumentando as marcas próprias que muita gente nem sabe que são do Zafari. Esses 12 mil empregos estão com as marcas próprias também? Nós temos diversas marcas próprias, diversas marcas exclusivas e um trabalho de seleção muito forte nesse processo.
é bem interessante e isso gera diferenciais ao cliente, que ele encontra, se identifica, ele, opa, esse aqui eu... O famoso suco de bergamota naturale. Natural. Vou fazer aqui, dizer porque é isso que as pessoas estão querendo saber. Suco de bergamota naturale é próprio ou é próprio? Nós temos Tudo que é natural é de vocês, tudo que é mercado é de vocês. E vocês terceirizam fabricação? Não necessariamente. Não, assim... Sim, é marca da companhia, mas não produção da companhia. Sim. O suco de laranja é produção da companhia. O suco de bergamota é produção da companhia, produção interna. Já tem outros produtos do mercado que nós vamos à Itália numa feira. Aí seleciona, eu quero esse tempero, eu quero esse óleo, eu quero isso, bota na minha marca, sim, ok, vem embora. Vamos no Chile, vamos no Uruguai. Então, tu faz relações com os fornecedores, selecionando, qualificando e entregando aqui. Mas produto que tenha efetivamente qualidade e condição de preço para o nosso mercado. A água também, a Blue. A água, nós temos uma água que é nossa, e temos a Blue também que completa esse pacote. Mas tem também a água da Nestlé, da Pedra e outros também, sem nenhum problema. Agora sim, a gente se despede do senhor. Porque é muita pergunta. Tem que vir com mais frequência, diretor, porque estamos só repassando as perguntas dos nossos ouvintes. Algumas nossas também. E seu concorrente está dizendo aqui, ó. Tem suco de bergamota no Stock Center. No Stock Center já tem suco de bergamota, mas a bergamota tá a safra recém começando. Os primos lá também. Não, o problema é a escala, né? Às vezes o cara tem uma e não tem outra, mas faz parte. Muito obrigada, seu Cláudio Luiz. Ok, prazer nosso. Estou em casa aqui.